bem, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos partir hoje, 11 de setembro, para a nossa sexta lição na matéria O Plano de Evangelismo do Mestre, ok? Vamos, sem mais delongas, já orar e começar. Hoje a nossa lição tem um conteúdo menor, não sei se necessariamente o nosso tempo vai ser menor, mas acredito que sim. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela nossa manhã. Obrigado, Deus, por podermos nos reunir para ouvir a Tua palavra, especialmente falando sobre o Teu Filho, e pedimos que o Teu Espírito venha nos ajudar a compreender e a avaliar aquilo que vamos ouvir em comparação com nossas vidas. Abençoa, Deus, toda a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nosso passo, nossa palavra-chave é demonstração. Em João 13:15 nós temos o versículo: Eu lhes dei o exemplo, ok? Nosso texto começa da seguinte maneira: Jesus mostrou como se deve viver. Jesus ensinou pela forma mais convencional, isto é, falando. Seus sermões, parábolas e outros discursos foram cheios de importantes ensinos. De fato, ensinos fundamentais para os seus discípulos, e isso inclui a cada um de nós. Então, a primeira coisa que devemos estabelecer, sim, Jesus foi um discursador. Essa é uma maneira imprescindível de ensino, qualquer pedagogo diria a mesma coisa. Você abrir mão do discurso seria uma tolice. Isso não significa que é a única forma, mas Jesus ensinou dessa maneira bem cognitiva, apontando fatos, apontando princípios, apontando nos seus ensinos cursos de ações, né, mudanças que as pessoas deveriam ter, e a isso agregou, claro, diversos recursos didáticos, mas o discurso foi o seu ponto de partida, ok? Além disso, Jesus ensinou de maneira informal, através de sua própria vida. Por isso, a sala de aula tem o seu valor, mas não preenche tudo no discipulado. Vida na vida é fundamental. Isso é algo, meus irmãos, particularmente eu fui muito beneficiado, porque no seminário onde nós estudamos, ele é muito diferente da maioria dos seminários que tem no Brasil. Eu acredito que 90 e tantos por cento dos seminários, eles são claramente sala de aula. Simplesmente você ir lá assistir como uma faculdade, né? Assistir uma aula, fez trabalho, fez prova, acabou a matéria, segue a vida. Lá onde nós estudamos, irmãos, não. Porque nós vivíamos juntos. Dormitórios de 4 pessoas e 4 rapazes ou 4 moças, obviamente, e vivíamos ali em uma comunidade muito próxima dos nossos professores. Nós tínhamos, durante uma noite por semana, um encontro muito similar aos nossos grupos de vida, né? A gente chamava de grupão, onde um casal, professor e sua esposa, tinha responsabilidade sobre 10, 12, 15 alunos, e todo mundo participava, né? Não era em absoluto opcional. E então você inclusive era avaliado também na área de vida. Você podia tirar 10 em todas as matérias na área de estudo, mas se as pessoas que estavam ali observando, lhe acompanhando, lhe avaliando, que isso ia desde o seu chefe de quarto, o dormitório tinha um decurião, tinha um líder geral, todos eles avaliavam todo mundo, né? E eram avaliados também. Você tinha o professor que liderava o seu grupo, você tinha outros líderes de ministério, em tudo você era avaliado. Como? Se você, por exemplo, era uma pessoa preguiçosa, né? Na hora do trabalho, todos nós trabalhávamos, eu cortei grama, eu lavei louça, eu cuidei da horta, fiz digitei, ajudei a digitação da NVI, como já contei para os irmãos, né? Foram os trabalhos mais, para mim, uma maior honra que eu tive nesse período todo. Então, se você era avaliado, porque se você demonstrava preguiça, né, falta de iniciativa e tudo mais, isso não são coisas simplesmente, porque ele é assim. Isso são questões espirituais, no fundo. Porque você considera que o seu tempo é mais importante que o tempo de todo mundo. Está todo mundo ali ralando de 1 hora, 2 horas de serviço, e você está procurando lugar para se encostar, né?
E outras coisas eram avaliadas também, como você lidava com as pessoas, como você lidava com a vida da comunidade e assim por diante. Bem, por que isso era feito? Porque exatamente desejava-se observar se você apenas estava acumulando um monte de coisa na sua cabeça ou você estava vivendo aquilo, certo? E essa expressão vida na vida era exatamente o que a gente utilizava nesse contexto. Bem, voltando aqui, seus discípulos aprenderam que a experiência de conviver com Cristo deve ser conservada, né? Tá errado aí. Praticada em nossas vidas e compartilhada com outros por meio do evangelismo. Não pregamos ideias apenas, mas ideias personalizadas em um Salvador real, humano, relacional, isto é, com quem podemos ter relacionamento e comunhão. E dentre essa vivência, Jesus se preocupava que seus discípulos aprendessem os segredos do seu sucesso, entre aspas, espiritual e da sua influência sobre as pessoas. Então, essa é a razão por que Jesus inaugura, meus irmãos. Eu não sei completamente quanto a gente pode saber exatamente como acontecia, mas muito diferente das outras escolas rabínicas que existiam na época. Você tem que lembrar, já mencionei isso, que Jesus era reconhecido como rabi, né, como mestre, e ele não era um único. Existiam outras pessoas, inclusive dentre os religiosos, que agregavam discípulos para si. Isso era uma prática comum na época. Qual é a grande diferença que você vê em Jesus? Isso que nós estamos falando. A convivência, o compartilhar que ele dava ou fazia da sua própria vida com os outros, literalmente vivendo juntos durante um bom tempo, certo? O entendimento que os evangelhos nos dão é que eles abriram mão da sua vida, da sua profissão, tá? Não é como se eles ficassem pescando durante o dia e à noite fosse para o culto com Jesus, não. Eles abandonaram e viajaram por todo quanto é lugar. É isso que a gente vê na narrativa e não dava, né? Senhor, eu posso ter uns dias de dispensa aqui porque o meu patrão está reclamando que eu não estou aparecendo. Não, eles literalmente romperam com a sua vida porque Jesus tinha um tempo muito limitado, só 3 anos, para forjar, né, esses homens, né, formar neles alguém que iria continuar aquilo que ele havia começado. Isso era um tempo limitado, um tempo muito pequeno, e Jesus toma essa estratégia. Mas, apesar dessa circunstância na vida do ministério de Jesus, o princípio permanece. O ensino pela demonstração de como se faz tem um enorme poder. Eu queria, antes de nós continuarmos, ilustrar isso com a questão da pregação. Há alguns anos atrás, irmãos, sabedor de que eu não sou Highlander, nem Munhá, o de vida eterna, preocupado com a gente ter peças de reposição, nós começamos a investir nos homens da igreja, a começar dos presbíteros, né? Revezamento na IBD, e eventualmente eu cheguei para, nem lembro quem foi a primeira cobaia, né? Não lembro mesmo, cheguei para um deles primeiro e falei, olha, preciso que no domingo tal você pregue. Eu não lembro se eu estaria presente, né? Isso já faz uma pá de anos, ou se é porque eu estaria ausente, não lembro mesmo. Mas comecei. Fiz com esse, fiz com os outros que nem estão mais na igreja também. Passado um tempo também, outros que não eram presbíteros começaram a pregar no culto da juventude. Meu próprio filho pregou com 17 anos de idade pela primeira vez. E nenhum deles havia tido um treinamento formal. Nenhum deles havia feito um curso de pregação expositiva, nenhuma pregação, muito menos de pregação expositiva. Ainda assim, guardadas as devidas proporções, todos se foram muito bem nas suas pregações. Da onde eles aprenderam, irmãos? Pela demonstração, pela observação. A maioria deles estava há 3, 4, 5, 6 anos, ouvindo pelo menos 50 mensagens por ano, sem contar a RBD, que basicamente muitas delas eram um estudo expositivo. Então, simplesmente, né, tem aquele ditado que diz que criança vê e criança faz, né? Eles viram e fizeram igual, ou o mais próximo que puderam, certo? Alguns tiveram dificuldade de formular um esboço como veem todo domingo sendo feito, né, com
grande ideia e pontos e tudo mais? Ok, tiveram. Outros tentaram e tiveram um sucesso mediano? Também. Mas eu posso garantir uma coisa para os irmãos, preste bem atenção. Eu ouvi desses leigos mensagens muito melhores do que eu já ouvi de diversos pastores durante a minha vida, que tiveram treinamento formal, que supostamente aprenderam homilética, que é a matéria sobre pregação, mas por algum motivo que eu não sei realmente explicar, resolveram jogar isso tudo para fora e seguir o seu próprio método, seguir sua própria cabeça. Isso que é interessante, meus irmãos. As pessoas que tinham menos treinamento resolveram fazer o quê? Eu vou fazer igual o cara lá da frente faz. Vou tentar fazer bem parecido, porque eu não sei fazer. Então vou copiar quem está fazendo, quem eu estou vendo todo domingo fazer. Aqueles que tiveram treinamento, que deveriam entender a sua necessidade de se apegar ao texto e a uma análise expositiva do texto, resolvem inventar moda. Isso é tão verdadeiro, meus irmãos, que diversos irmãos da nossa igreja já foram, colegas viajaram, falam assim, eu estou viajando de férias. Tem 1 ou 2 pregadores aí para ajudar aqui na nossa igreja na minha ausência? Aí eu recomendei fulano, Beltrano. Nós já ajudamos uma igreja no interior que estava sem pastor, os irmãos devem lembrar. Ficaram viajando para lá, né? 80 quilômetros aqui apenas, se eu não me engano, todo domingo. Depois ficaram sem pastor de novo, nós ajudamos de novo, certo? E vários deles tiveram que ficar corrigindo os irmãos, porque ficava falando, o pastor fez boa viagem, né? Não, não sou pastor, sou irmão fulano lá da igreja da comunidade Batista Videira. Já corrigiu porque eles simplesmente não viram diferença. Eu não estou dizendo isso, meus irmãos, por nenhuma vaidade, nem pessoal, nem eclesiástica. A razão é a demonstração, você ser submetido a alguma coisa feita da maneira como deve ser feita, continuamente provoca mudança na sua vida. Provoca uma formatização na sua vida. Certo? Nós vamos começar daqui a 2 semanas, menos que isso na verdade, mais uma turma, a terceira turma do Prega a Palavra. A segunda turma já está indo para o penúltimo módulo, já vai se formar no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Essa é uma nova turma. Aliás, até onde eu sei, é a maior turma que já tivemos no Brasil. Nós somos 50 alunos. Vários dos que vão participar, meus irmãos, particularmente da nossa igreja, vão apenas ver a parte formal daquilo que eles já fazem instintivamente. Apenas aprenderam vendo e estão fazendo. Vão entender mais o processo de como se pode chegar de forma mais fácil àquele produto final do que provavelmente a forma como eles estão fazendo. E eu digo isso mesmo para de novo mostrar que a sala de aula é importante, né? Tanto que eu fiz questão. Nós temos um grupo do WhatsApp com todos que participam de pregação na nossa igreja, ok? Eu fiz questão, todos vocês devem participar, subentende-se, vão participar da turma, porque a formação, formação formal, ela também é importante. Não é isso que nós estamos falando aqui. Tanto que começamos dizendo Jesus ensinou por palavras, tá? Mas o PowerPoint de Jesus era a vida dele, ok? Ainda que ele tivesse recursos tecnológicos como nós temos hoje, esse método não mudaria, o método da demonstração, ok? E como ele fez isso? Vamos ver pontos, meus irmãos, que parecem óbvios, mas a gente esquece. A prática da oração, próximo slide. Dentro disso, tomemos primeiro como exemplo a vida de oração de Jesus. De forma proposital, Jesus fazia com que seus discípulos ouvissem orando. Mesmo não tendo ainda um alcance de tudo o que ocorria diante deles, eles podiam claramente perceber que o seu mestre levava a sério a questão da oração. E diante disso, eles mesmos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Então, quando os discípulos dizem para Jesus, mestre, ensina-nos a orar, e o que vem na sequência? A chamada oração do Pai Nosso, certo? O que motiva os discípulos a fazerem isso?
A demonstração constante na vida de Jesus. Você é um cara de oração, então me ensine a orar. Não é a nossa reação quando geralmente a gente descobre alguém que é muito bom em alguma coisa? Normalmente não temos essa reação. Poxa, me dá uns toques aí sobre tal coisa. Na minha terra chama de bizu. Me dá uns bizus aí sobre isso daí. Porque a gente sabe que o cara é bom. Sabe que o cara conhece do traçado, né? Sabe fazer aquilo ali. Então a gente quer se beneficiar da expertise, né? Que a pessoa tem. E eu já fiz isso diversas vezes. Como é virtualmente impossível que você saiba até minimamente sobre tudo, certo? Muitas coisas eu tive que dizer como é que faz isso. Eu me lembro que numa das ausências da minha esposa, né? Por algum motivo que eu não lembro, estava ajudando o pai no tratamento, alguma situação, né? Eu coloquei lá no grupo de vida, irmãos, irmãs, qual é o ponto de tal coisa? Eu não lembrava, eu não sei, não lembro o que que era. Ah, acho que foi quanto tempo leva para o feijão cozinhar. Porque eu já fiz muita coisa na minha vida, mas nunca precisei cozinhar feijão, né? Quanto tempo leva? Então as irmãs colocaram lá e tal, porque a panela de pressão está fechada. Eu fiquei pensando assim, qual é a mágica que as mulheres fazem para saber o que está acontecendo aqui dentro que a gente não tem como ver, né? E agora tem uma panela de pressão com vidro em cima, vocês viram? É baratinha, tem que vender um rim, né, para comprar. Uma fortuna, porque tem um vidro blindado em cima para você poder ver se tem muita ou pouca água, viu? Meus problemas teriam acabado, mas quando eu fui ver o preço, falei, não é para mim não. Então, eu perguntei, como é que faz tal coisa? Né? Lá no grupo dos homens, a gente vive trocando ideias sobre coisas mais do universo masculino. Não só dica, quem conhece alguma coisa, mas como é que faz isso aqui? Alguém sabe como é que resolve isso aqui? Porque ninguém sabe sobre tudo. Então nós vamos recorrer de uma maneira ou de outra. E eles fazem isso com Jesus. Olha que interessante, irmãos. Oração era algo novo no universo judaico? Não! Oração faz parte da cultura judaica desde sempre. Falar com Deus, você pega o primeiro hebreu e ele está falando com Deus, certo? Você pega todo o Antigo Testamento na parte de antes ou mesmo depois com Israel e Judá, oração não é novidade. Como que um judeu vira para alguém, outro judeu, e diz: ensina-nos a orar? Sabe qual é a resposta? A cultura da oração havia se contaminado por maus exemplos. É aí que a gente pode aproveitar e lembrar que a demonstração também pode ser ruim, também pode ser negativa, certo? E aí eu volto para a questão da oração. Vários anos atrás, num culto, escolher aqui os dados que eu dou, porque vai que alguém liga Lé com Cré, né? Viu que ninguém sabe do que eu estou falando. O camarada trouxe uma mensagem que, Senhor da Glória, como diz o Hernando Dias Lopes, né, que não é novidade, mas ele que popularizou nas redes sociais isso, era o famoso sermão de 3 pontos, né? Ler o texto, abandonar o texto e nunca mais voltar para o texto. E o camarada, né, supostamente estava estudando para ser ordenado ao ministério pastoral. E foi, inclusive, eventualmente. Aí depois, passados uns dias, eu consegui o telefone dele e falei assim, o irmão poderia vir aqui no meu escritório, se puder, para a gente conversar? Claro, meu pastor. Já vou aí, tá todo cordial. Eu pensei assim, não sei se ele vai continuar cordial quando eu conversar com ele, mas vamos lá. E aí ele foi. Aí eu mostrei para ele, irmão, o que você acha que Paulo, eu perguntei de Paulo, tá, mas vou só até aí que eu vou. O que Paulo estava falando nisso daqui? Dá uma olhadinha no contexto anterior, dá um contexto posterior. Depois que ele falou algumas coisas, eu falei assim, a razão que eu chamei sua atenção, o irmão está vendo que foi o texto que o irmão usou no sábado passado, né? Pois bem, isso não tem nada a ver com o que o irmão falou. Em 10 minutinhos o irmão me deu um sermão melhor do que em 40 minutos no sábado passado. Porque o irmão de fato me disse o que o texto está dizendo agora. Então eu não estou aqui para detonar o irmão, estou aqui porque o irmão um dia vai estar responsável por trazer a palavra para algumas dezenas, ou talvez centenas de pessoas. E não dá para o irmão continuar alimentando os irmãos com alguma coisa que não é a palavra. A resposta dele foi assim, pois é, pastor, mas a gente cresce assistindo um jeito de fazer mensagem, tá vendo só? Demonstração negativa. Ele estava fazendo errado porque o pastor com quem ele ficou desde garoto
fazia desse jeito. Como os irmãos já me ouviram dizer várias vezes, meus irmãos, eu nunca, jamais disse que só o meu jeito está certo, ou só o pastor Joveci faz certo. Pregação expositiva é pregação expositiva. Pode ter boas e pode ter médias ou pode ter ruins. Mas o que você não pode fazer é pegar um texto e falar sobre um monte de coisa boa e tal, mas não tem nada a ver, você não explicou o texto. Você não interpretou o texto. E você não aplicou o texto às pessoas. E disso eu não abro mão de que esta é a coisa certa. Não é que eu tenho razão. A coisa certa, ela é certa em si, ela não precisa da minha concordância para autenticá-la. É ela que me muda, não sou eu que estou mudando ou autenticando a coisa certa, ok? E ele não estava fazendo a coisa certa. Por quê? Porque ele aprendeu pela demonstração errada. Longos discursos, histórias e mais histórias. E ele chamava, porque quando ele era criança lá na cidade dele, e eu esperando que ele falasse alguma coisa do texto. E você quer saber o que é pior, meus irmãos? As pessoas rindo, e quando ele falava alguma palavra, alguma coisa de efeito, dando aleluia, glória a Deus. Amém. E dá vontade de levantar e dizer assim, não amém. Porque uma coisa boa, ou espiritualmente emocionante, não tem serventia nenhuma se não está ancorada no texto bíblico. Se não está ancorado naquilo que está sendo falado. Então, quando os apóstolos começam a ensinar a igreja, meus irmãos, o que eles iam copiar? Os fariseus? Eles iam copiar os escribas? Não. Eles copiaram Jesus, porque eles tinham um bom exemplo, uma boa demonstração de pregação. Ok? Bem, voltando para a questão da oração. Então, a partir de uma oração modelo, e não uma oração de repetição, certo? Pai Nosso não é uma oração de repetição. Jesus lhes dá princípios fundamentais que devem estar na nossa vida de oração. E para saber mais sobre isso, você tem N estudos, eu acho até que nós temos alguma coisa no nosso canal, sobre princípios de oração no Pai Nosso. Mas não é uma reza, ok? Não é para ser repetido. Em seguida, Jesus voltava ao assunto oração, enfatizando e também aprofundando à medida que eles conseguiam acompanhar com mais profundidade os ensinos de Jesus. O objetivo era que eles não só vivessem a vida de oração, mas também passassem as verdades sobre isso para outras pessoas. Uma coisa ficou clara, a não ser que eles assimilassem o significado da oração e aprendessem a colocá-la em prática de forma regular, suas vidas não produziriam frutos, ou muitos frutos. Então, após falar sobre esse modelo, né, no sermão, no Pai Nosso de oração, Jesus volta ao assunto, vai aprofundando, vai falando sobre perseverança na oração e sobre outros assuntos, e continua ao mesmo tempo exemplificando com a sua vida. No momento mais difícil, certo? Ele mais uma vez leva os discípulos no Getsêmani e ele não vai ali para ter um louvorzão, não vai ali para ter um bate-papo, o ensino não há mais espaço nem tempo para isso, ele gasta os últimos minutos com os discípulos orando. Qual a mensagem, irmãos? Eu até arriscaria dizendo qual é a mensagem subliminar que existe ali, certo? A oração não pode estar ausente dos nossos momentos de crise. Claro que não é só nos momentos de crise, mas a mensagem fica clara. Jesus não senta para estrategizar as coisas com eles, ou, né? Gente, o tempo está acabando. Anota aí que eu tenho umas últimas coisas para falar para vocês. Até porque ele sabia que teria os 40 dias depois da ressurreição, mas ele gasta esse momento de crise orando, dando exemplo aos discípulos e, é claro, fortalecendo a sua própria vida. E aí no nosso devocional de hoje, meus irmãos, por Jesuscidência, qual é o assunto que está presente nele? Oração. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Rapaz, foi muito apropriado o nosso escritor do devocional, desse devocional, ter colocado apenas esse versículo. E eu tenho certeza que ele teve dificuldade, porque eu consigo pregar 1 hora nisso aqui. São 3 assuntos claros. Alegre-se na esperança. E a gente já aprendeu suficientemente na nossa igreja
que a esperança na Bíblia não é aquela possibilidade, nem probabilidade, certo? Esperança é a certeza do eterno, do dia do Senhor, da volta de Cristo, certo? O que estamos vendo em 1 Tessalonicenses. Essa é a esperança na Bíblia. Então, diante da perspectiva eterna, alegrem-se. Está ruim, está difícil. Passo 2. Perseverem na tribulação. Eles estavam perto, o autor do devocional mencionou isso, perto de eclodir, se não provavelmente eclodiu, já tinham eclodido, as perseguições em Diocleciano e outros imperadores. A coisa começaria a pegar fogo. Nero iria colocar literalmente fogo em Roma e culpar judeus e cristãos. A coisa estava para ficar feia. E aí, diante de tudo isso, o que eles fazem? Eles devem criar uma network de underground para se livrar na tribulação e ter, né, um mercado negro. Talvez eles tenham feito isso. Mas Paulo nem se preocupa com essas coisas. Deem o seu jeito de como vocês vão se virar, como é que vocês vão sair de uma cidade para outra. Vocês são inteligentes, vocês podem lidar com isso. Mas não esqueça de uma coisa. Ponto 3. Olha aí. O que diz aí, irmãos? Perseverem na oração. Ao meu ver, Paulo está dando para eles um conjunto. Como você passa pelos problemas que vocês estão prestes a passar em pouco tempo. Tem mais coisas nesse capítulo, é claro. Mas isso é um pacote, é um kit. Certo? Olhe para o alto. Tenha paciência, longanimidade naquilo que você está passando, porque nenhuma tempestade dura para sempre. Em meio a isso, não esqueça a oração. Foi providencial, irmãos, esse versículo hoje de manhã no devocional que eu estava vendo, porque é exatamente o que Jesus mostrava. Eu não acho, meus irmãos, que Jesus teve um momento nos seus 3 anos de ministério que nós possamos chamar de extremamente tranquilo. Teve momentos mais difíceis? Sim. Mas o tempo todo ele tinha que ficar pensando qual seria o seu próximo passo, em que ele não se colocasse em risco desnecessário, em que ele não se colocasse numa desnecessária rota de colisão, porque ele esteve em rota de colisão com os religiosos e outros líderes várias vezes, e tudo isso, ao meu ver, era extremamente calculado. Jesus não era aventureiro, certo? Não era inconsequente. Fé não é isso. De alguma maneira, ele sabia exatamente qual passo ele poderia dar, porque o dia da sua morte estava marcado. Mas ele fez para que ele não precisasse usar de algum tipo de expediente sobrenatural, digamos assim, o seu verdadeiro poder, para se livrar de alguma situação. Em todas as situações, Jesus saiu dela como homem. Em nenhum momento ele usou... Nenhum dos seus milagres tem a ver com livramento próprio. Pode olhar. Eram todos apontando para a sua messianidade. Mesmo quando ele está sendo arriscado de ser apedrejado dentro do seu próprio povo, o texto só diz que ele sai no meio deles e vai embora, e alguma coisa ali na autoridade dele poupa a sua vida. Mas ele pensava, ele agia de maneira estratégica. E como isso acontecia? Através de uma vida que era pautada no relacionamento com Deus, uma pautada em comunhão com Deus. E eu quero afirmar categoricamente aqui, irmãos, todos nós estamos em déficit nesse aprendizado. Porque eu tenho absoluta certeza que não tem nenhum de nós que está satisfeito com a sua vida de oração. E aí, quando você olha para o nosso texto de hoje no devocional, você começa a perceber por que os problemas têm lhe afetado tanto. Porque eu não tenho me alegrado na esperança, eu não tenho sido paciente na tribulação, porque eu não tenho perseverado na oração. Há elementos disso na minha vida? Há. Mas não na demonstração, na maneira como Jesus
fazia o que ele fazia. E aí fica, meus irmãos, o primeiro exemplo de como a gente pode, ou precisa, né, mudar a nossa perspectiva de vida baseada naquilo que Jesus fazia. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que a oração, ela tem um aspecto, um aspecto, não tem, extremo de passividade, né? Quando você vê uma pessoa orando, a imagem humana é de vulnerabilidade. Geralmente está de olho fechado, né? Pode ser surpreendido por alguma coisa e tal. Então não passa a ideia de passividade. O que você está fazendo? Não, eu só estou orando por isso. Até na maneira que a gente diz, falar a coisa, parece que a gente não está fazendo grande coisa. Eu tenho certeza que você já teve uma situação em que você não arriscaria dizendo, você só vai orar, ou você gosta de perguntar, não, o que você está orando, mas o que você está fazendo? Porque às vezes você não entende que a pessoa ela não tem mais nada para fazer. Humanamente, ela já falou com quem tinha que falar, ela já bateu nas portas que tinha que bater. E talvez ela só tenha lembrado de orar agora, por último. Ou por outro lado, talvez, felizmente, ela estava orando desde o começo. Aí fez a sua parte e agora está. Mas eu quero afirmar, meus irmãos, que na mentalidade de Jesus, a oração não era uma atitude passiva. Eu tinha um colega de seminário, o Olavo, que ele falava uma coisa interessante, né? Tem uma atitude revolucionária. Ore. Quando a gente pensa em revolução, a gente pensa, não, eu vou fazer alguma coisa, vou pegar em armas. Tem uma atitude revolucionária. Ore. E aí, meus irmãos, a gente vê que a oração não é nem em absoluto algo passivo. Ok? Seguindo adiante, usando as Escrituras. Outro aspecto da vida de Jesus que ficou bastante claro diante de seus discípulos foi a importância e a utilidade das Escrituras. Primeiro, isso ficou claro ao usar pelo menos 66 referências do Antigo Testamento nas interações com seus discípulos e mais de 90 referências nos chamados encontros redentivos, isto é, os encontros evangelísticos que Jesus teve com diversas pessoas. E isso que temos registrado. Certamente houve muitos outros encontros e podemos acreditar que o padrão foi o mesmo. Jesus buscava seus argumentos nas Escrituras. Isso é tão marcante, meus irmãos, que se você olhar a vida dos apóstolos, quando nós passamos por Atos, vimos sobre isso, dos demais discípulos, de novo, basear os seus discursos nas Escrituras, em princípios bíblicos, se torna um padrão. Estevão, diante do Sinédrio, ele gasta, sei lá, 70%, 80% do seu discurso de defesa narrando a história do Antigo Testamento, um resumo, porque ele queria mostrar que eles haviam chegado no ápice da história, em Cristo, né? No Messias. Eles haviam chegado aonde deviam chegar, aonde Abraão, os demais patriarcas e todos o Antigo Testamento esperavam chegar, e aí finalmente ele aponta para o Sinédrio e os acusa de ter matado a Jesus. Mas ele usa as Escrituras, né? Pedro, quando discursa, de novo, usa as Escrituras, tanto em Atos 2, como depois em Atos 4, e assim por diante. Ponto aqui, meus irmãos, é que a palavra deve sustentar tanto nas ideias que estamos trazendo, como ela própria. Certo? De vez em quando, irmãos, nas minhas mensagens, meus sermões, eu quero citar um texto e às vezes ele tem 4, 5, 6, 7, 8, 10 versículos. E eu fico assim um pouco conflituoso, né, de usar um texto tão grande e ocupar ali uns bons minutos lendo aquele texto. Às vezes até posso diminuir um pouco para, né, tirar uns 3 ou 4 versículos aí, enxugar e deixar apenas a parte mais importante daquele trecho, mas eu não tenho problema nenhum de citar isso. Domingo passado eu precisava que vocês entendessem aquilo que eu havia acabado de dizer, que o dia do Senhor é um dia de julgamento, certo? Eu acredito que vocês acham que eu seja uma pessoa da minha palavra, que eu não estou inventando nada, mas eu não quero que vocês acreditem na minha palavra.
Então, bora para o Antigo Testamento, e eu li 6 passagens, se eu não me engano, onde os profetas mencionavam o que acontece no dia do Senhor. É um dia terrível, é um dia de trevas, é um dia de ira. Então, se um dia você disser assim, o dia do Senhor é um dia terrível, ó, o bicho vai pegar. Por quê? Porque o pastor você falou. Não. Porque Joel falou, porque Isaías falou, porque Malaquias falou. Nem lembro mais que eu citei, porque todo mundo, né, iria. As comprovações daquilo que nós falamos, inclusive no evangelismo, precisam vir da palavra. Eu explico geralmente, porque eu não quero que um incrédulo, né, entenda tudo na Bíblia como a gente entende. Termos uma versão fácil ajuda. Essa tem sido sempre meu argumento pró a NVI, e agora tem a NAA também, né, a nova Almeida atualizada. Ok? É boazinha, tô brincando, é boazinha. Né? Muito melhor que a Almeida Revista e Atrasada, que usa um português que ninguém entende, né? E a corrigida então piorou ainda mais. Está usando uma versão atual, ainda assim, no evangelismo, a pessoa precisa que você explique. Porque você está naquele momento, entendes o que lês? Né? Como o Felipe, junto com o eunuco, onde a pessoa não tem ainda a compreensão para entender tudo que aquele texto está dizendo, mas você parte do texto para trazer o ensino. É isso que Jesus fazia, é isso que os discípulos iriam fazer depois também, certo? Baseando o seu ministério, baseando aquilo que eles faziam no ensino das Escrituras, ok? Bem, o objetivo dessa prática de Jesus, né, era deixar claro que papel a palavra de Deus deveria ter em suas vidas, especialmente depois que Jesus não estivesse mais fisicamente com eles. Tá? A palavra de Jesus iria embora, mas a palavra de Deus permaneceria com eles. Fazendo assim, Jesus lhes ensinou o valor da exortação bíblica versus o mero conselho ou opinião humanos. E essa é a grande diferença nas mensagens que nós temos hoje, irmãos. Não necessariamente as pessoas estão falando heresias, mas são meros conselhos e opiniões humanas em detrimento da exposição das Escrituras. Também eles absorveram pelo menos algumas regras de interpretação bíblica e de aplicação das Escrituras pela observação, pela demonstração de Jesus. Além disso, ao citar as Escrituras de forma memorizada, né, porque Jesus não acessava o Google antes de falar, Jesus transmitia a eles o quanto era necessário estudar ao ponto das palavras da Bíblia se tornarem algo familiar e a origem de autoridade para o que eles iriam falar no futuro. Então, meus irmãos, dentro de tudo isso, né, nós novamente estamos tocando em coisas que já falamos em N ocasiões na nossa igreja. Tá? Infelizmente, eu não sei se é só a palavra de Deus, eu até acredito que não. Nós somos um povo que não temos mais a mesma memorização, o hábito de memorização que tínhamos antigamente, né? Eu tinha né, antes de colocar aqui, certo? Eu tinha nem lembro mais como é que a gente chamava, mas era uma agendinha telefônica, né? Desse tamanho. Cabia dentro da carteira, cabia dentro de uma bolsa que eu levava, ou da pochete, na época da pochete, né? Pequenininha assim, onde tinha os números. Mas boa parte desses números já estava aqui. Ali guardava por precaução, ou por alguns poucos que, né? Eu muito mal hoje sei de cor o número da minha esposa e dos meus 2 filhos. Eu não sei o número do Azaf, eu não sabia nem quando ele morava aqui, porque o número dele era todo trocado, né? Não tinha uma sequência para fazer uma associação. Não sei o número dele lá, não sei da minha nora, não sei da minha mãe, não sei do meu pai, não sei do meu irmão, não sei de ninguém. Aqui na igreja, eu não sei literalmente o número de ninguém. Alguém sabe qual é o meu número de telefone? Sem olhar. Leandro sabe? E olha que é fácil decorar, porque é cheio de repetição, né? Não vou falar não, tá gravando aqui. Daqui a pouco o pessoal começa a mandar WhatsApp. Eu não sei aonde o pessoal da internet acha meu WhatsApp. É incrível, eu devo ter deixado em algum lugar, daqui a pouco. Oi, pastor. Aí eu olho DDD, o cara é lá do Maranhão. Falei, como é que o cara me achou aqui? Se bem que tem um monte de parente aqui, né? Deve ter sido uma maranhense aqui no estado. Então, meus irmãos, a gente não decora mais as coisas. Quando eu era adolescente, nós tínhamos uma organização chamada, temos ainda, né? Que não acabou, Embaixadores do Rei.
somou os embaixadores do rei com o seminário, porque no primeiro ano, quando você é calouro, você decora uma faixa, dá uns 80 versículos, Tessia. É muita coisa, né? Por semana, fácil. Por semana eram uns 5. Ok? Se você colocar aí umas 40 semanas de aula, rapaz, mais do que 80. A faixa de 5 versículos por semana você tinha que decorar. E detalhe, não podia fazer paráfrase, tá? Você decorava e você tinha que dizer como está na Bíblia. Errou? Vai decorar de novo e volta. Pastor, você é para seminário decorar versículo? Agradeça a Deus. Que o meu seminário não ficava apenas enchendo a minha cabeça. Porque ler um livro de teologia, meus irmãos, eu leio em casa. Eu jamais conheci um seminário que dentro do seu currículo, seus alunos do primeiro ano tinham que decorar versículos toda semana. E tinha que ler a Bíblia toda. Certo? Há pastores hoje, cuidado se você tem pressão alta. Há pastores hoje que jamais leram a Bíblia toda. Mesmo de igreja, não vou nem começar. Você já pensou? Doutor, o senhor é médico, é? O senhor já leu o livro todo de anatomia? Eu li as principais partes. Outro médico, por favor, troca. Por quê, né? O camarada não leu o básico. Nós fomos um médico uma vez, só contar uma historinha aqui com o Esdras, particular, nessa passagem. Estava na crise respiratória. E o camarada recomendou um negócio que não era. Acho que não era antibiótico, ele recomendou. Aí eu falei, doutor, o senhor está recomendando isso aqui para crise de bronquite, esse remédio aqui. É porque isso aí, ele deu a expressão, ok. Saí, ele pequenininho, saí. Filho, você tem paciência com o papai de agora ir num médico competente? Aí fomos lá no Santo Antônio, por incrível que pareça. No meio do caminho o Edson perguntou, pai, o que é o médico competente? Eu falei, um médico que não chama anti-inflamatório de antibiótico, por exemplo. Pessoal, pelo amor de tudo que é mais sagrado, eu sou bacharel em teologia. E eu sabia que o remédio não era o que o camarada estava receitando. Esse é o nível, meus irmãos, de profissional, para mim, que não lê a Bíblia toda. E vai trabalhar com ela para instruir o povo de Deus. Dito e feito. Chegou lá, lembra até do médico, acho que era Adriano, um camarada bem clarinho de olho azul. Não sei se alguém já foi tratado por ele. E ele falou certinho. Hidrocortisona. Eu só sabia as crises do meu filho, sabia que ele tinha que tomar. Só que alguém tem que receitar, né? Tudo certinho. Hidrocortisona na veia, nebulização com dor palito, 10 minutos depois a gente estava indo embora. Em vez de sair para comprar coisa que o particular tinha falado para comprar. Hoje nós estamos vendo, meus irmãos, pessoas que não entenderam ainda o exemplo que Jesus deu sobre a necessidade das escrituras para aquilo que eles têm que fazer. Sabe qual é o problema que eu vejo, meus irmãos? Esse é um problema seríssimo. O camarada... Está torto, agora não está mais. O camarada vai passando o seu tempo de ministério, eu vou chegando daqui a um pouco a 30 anos, ele começa a ficar preocupado porque ele vai ter que começar a se repetir. Eu já fiz 14 ou 15 exposições, eu não lembro bem, né? E se eu não bater as botas, se eu não vestir o paletó de madeira logo, eu devo terminar eventualmente pelo menos o Novo Testamento. Tá? Eventualmente vai acabar. Como eu falei no domingo aí, não vai sair a Bíblia 2023, ela já terminou. Uma hora, irmãos, eu vou estar, porque sinceramente eu não pretendo fazer a exposição bíblica de números. É um livro que, mesmo inteiro, todo ele, não. Talvez tem pontos, inclusive no devocional a gente usou parte de números do ano que vem, mas tem parte que é cerimônia, que é descrição. Não tem como dar para o meu ver, um bom material expositivo. Dá para fazer? Dá, mas não é o que eu preferiria. Então, eventualmente, né, se eu tiver a longevidade da minha avó, por exemplo, só perdeu para a rainha por 2 anos, eu não pretendo parar não, meus irmãos. O nosso preditor está com 81, o que viria, né? Infelizmente não virá mais. E eu estou assistindo as mensagens dele online. O velhinho está perfeito.
81 não pastoreia mais igreja, né? Não tem mais pique para acompanhar o dia a dia da igreja, né? Mas eu vejo que passando o tempo, alguns colegas, e ficam com medo. Dizem, pastor, o senhor já não pregou em Atos um tempo aí, no início do século 21? Aí eu falei, já. O senhor vai pregar de novo, é? Tá sem material novo? É. E todos nós, meus irmãos, estamos sem material novo. Você vai tirar da onde? As aplicações mudam. As situações que você tem que endereçar, claro que mudam. Durante os últimos 2 anos, de uma vez ou outra, uma aplicação iria endereçar, infelizmente, a pandemia que nós passamos, o ânimo das pessoas, né? A saúde emocional das pessoas, com certeza. Talvez eu volte ao mesmo texto que tratei durante esses 2 anos, daqui a 10 anos eu não vou mais falar de pandemia. Esperemos, né? Que não estejamos em outra. Mas, entendeu o ponto? Claro que as aplicações mudam, mas meus irmãos, o material... Cadê minha Bíblia, afinal de contas? O material é o mesmo. Nós já recebemos o currículo. Essa semana eu publicava, por causa do bafafá que teve, né, os irmãos viram, da fala infeliz de uma autoridade na nossa denominação. Essa semana eu publicava para os colegas a EBD, estava comentando aqui com os irmãos, uma EBD de uma igreja lá no Rio de Janeiro, da qual ele tem ligação também. A EBD parece uma manifestação do PSOL. Não que essas pautas, meus irmãos, não sejam relevantes, mas a EBD era sobre racismo, sobre feminicídio, sobre ideologia de gênero. Essa realmente não é importante, pelo menos não defender. Mas é claro que a gente tem que falar sobre a violência com as mulheres, mas não no contexto que eles falam. O que, aliás, se você pesquisar, você ficaria assustado. A quantidade de violência contra os homens tem, mas não vai para o noticiário. Pesquise, certo? É claro que existe racismo, mas não como eles falam. A paranoia é tão grande, se você procurar na página da nossa igreja, tem um comentário, que não tem como ser apagado, onde eu sou chamado de racista. Porque todo mundo é loirinho no meu presbitério, né? Loirinho, do olho azul. Tem que usar sarcasmo, meus irmãos. Para quem não conhece a nossa igreja, nós temos 2 irmãos que são de origem negra no nosso presbitério e um que é um cabocão. Cadê o Render que estava por aqui? Aí, ó. Loiríssimo aí, ó, de olho azul, seu longo cabelo viking. Claro que não. Mas eu sou racista. Por que eu sou racista? Porque eu não compro a narrativa. Eu, que sou neto de negros e de escravos também, mas eu sou racista. Por quê? Por causa de um idiotizado que não gostou, porque eu discordei do que ele falou nas redes sociais. E aí uma igreja, nesse contexto, remove a palavra de Deus para usar... Irmãos, a escola... O B serve para quê mesmo? Qual é a sigla? Bíblica dominical. Não escola ideológica dominical. Eu posso postar depois no grupo da igreja um dos cartazes que os adolescentes fizeram. Aí tem arco-íris. Não é sobre dilúvio que eles colocaram arco-íris lá. Dentro de uma igreja batista no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque agora, na cabeça desse pessoal, tem pautas mais relevantes do que isso aqui. Pastor, mas e quando eles abordam as pautas baseadas nas escrituras? Geralmente distorcem. É o que a gente chama, meus irmãos, eu já expliquei isso várias vezes, da diferença entre exegese e exegese. Okay? Exegese se escreve com EX e vem do prefixo grego ek, de dentro para fora. Então você faz uma exegese, você tira das escrituras para você o que você tem que aprender, certo? Exegese é a preposição, prefixo grego, eis, E-I-S, é diferente de ek. E aí é de fora para dentro. E eles fazem isso. Eles fazem uma exegese, eles empurram nas escrituras. Pastor, mostra para mim uma exegese. Atos ensina o socialismo. Falei isso na exposição de Atos. Eles leem Atos capítulo 4,
E os que creram tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades. Está vendo só? A igreja era socialista. Claro que é uma afirmação extremamente burra, sem a devida estudo das escrituras, e não sabe a diferença de um texto narrativo para um texto de norma, normatizador, que nós aprendemos na exposição de Atos também, né? Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que você... Inclusive, tem gente que afirma que Jesus era socialista. Eu não estou dizendo que Jesus era capitalista, mas o ponto é que ele não era socialista. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando você pega as escrituras, está entediado com o que já ouviu vez após vez, né? Quer ver só? A igreja do interior aqui reclamou porque o seu pastor estava pregando há 3 meses sobre a graça de Deus. Não era no mesmo versículo não, irmãos. Ele resolveu fazer sermões sobre a graça de Deus. E aí, passeando no Novo Testamento inteiro, ele ia de texto para texto sobre a graça de Deus. Ele deve ter pego uma concordância bíblica, né? É o jeito mais fácil. Procurou a palavra graça, selecionou os textos que estavam especialmente doutrinários, né? Cartas de Paulo, etc., né? E ele contou isso para mim. Eu falei, boa ideia. Porque ele explicou, o contexto da conversa, irmãos, é que ele explicou que a igreja não estava acostumada ainda a longos períodos no mesmo livro, né, como nós fazemos na nossa igreja, que ele tinha feito isso acho que 1 João, se eu não me engano, um livro pequeno, e agora estava fazendo um sermão tópico, digamos assim, mas pequenas exposições do mesmo assunto. A igreja foi reclamar com ele, porque ele estava só falando sobre o mesmo assunto, domingo após domingo, esse assunto tão enfadonho chamado a graça de Deus. Tempos difíceis a gente está vivendo. Jesus nos mostra, meus irmãos, definitivamente como que a palavra tem e não peça desculpas por isso. A palavra tem que estar presente na forma como nós pregamos, como falamos com as pessoas. Você está defendendo um argumento, use as escrituras para defender aquilo que você pensa, daquilo que você está ensinando, pregando, evangelizando, etc. Seguindo adiante, antes de tudo, ganhar almas. Por meio desse método de demonstração pessoal, isto é, ensino pelo exemplo, Jesus transmitiu diversos aspectos da disciplina espiritual e do foco de ação que um servo de Deus deve ter. A oração e o estudo da palavra dão um treinamento de força, mas o foco de Jesus eram as vidas. Ele os ensinava o tempo todo que seus seguidores devem ser ganhadores de almas. O treinamento visa isso. Estar forte e preparado o suficiente para levar Cristo às pessoas. Eu até concordo, irmãos, que não é apenas isso. Você também usa esse treinamento para a sua própria vida, né? O treinamento de oração e da palavra vai dar sustentação à sua vida. Vai ajudar você também a ajudar outros irmãos em Cristo. E aí, finalmente, a gente chega nisso aqui. Certo? Geralmente, quando você está abundante de Deus, isso vai transbordar em evangelismo, em você compartilhar isso com as pessoas. Não é uma chavezinha mecânica, automática, seca, que você tem que girar. Eu tenho que evangelizar. Pum! Atenção, ativar modo evangelismo. Não é isso, não. A ideia aqui, meus irmãos, é que se torna uma segunda natureza. Uma coisa normal para nós fazermos, ok? Jesus não precisava de um evento especial, nem de uma circunstância ideal. Ele simplesmente inseria a realidade espiritual do Evangelho em qualquer encontro, em qualquer conversa, mesmo que olhos menos preparados achassem ser algo deslocado. Tomemos a mulher samaritana de João 4, por exemplo. O mais provável, presta atenção, irmãos, é que eu ou você faríamos uma diversidade de coisas naquele encontro, menos evangelizar aquela mulher. A gente faria várias coisas. Poderíamos, se fôssemos judeus, menosprezá-la e deixar isso o mais claro possível. Isso era o default, o padrão de um judeu. Tá? Não dar nem trela para ela, ignorar a presença dela, morrer de sede, porque não tinha como pegar água, mas não falar com ela. Ou os homens poderiam tentar se aproveitar da sua situação de vulnerabilidade. Isso é verdade.
Uma mulher sozinha, num lugar isolado, longe da cidade, sem condição de pedir socorro, corria um grave risco com vários homens que estivessem ali. Tá? Não tem como negar que essa, infelizmente, é a realidade. Eu publiquei ontem de noite, depois de saber da história, uma irmãzinha nossa, que 2 semanas atrás foi sequestrada, 3 dias depois encontraram o corpo dela, e isso ela estava correndo em pleno parque, em uma cidade grande dos Estados Unidos. Felizmente, a vulnerabilidade de pessoas menos capazes de se defender coloca mulheres e crianças em posição de risco. Como eu sempre explico, essa posição de risco não é porque elas são mulheres e não é porque são crianças. É porque eles têm menos condições de se defender em comparação com a outra parcela da população, especialmente se não tem ali nenhum nível de decência nessas pessoas, né? Se você quiser conhecer a história dessa irmã, está lá no meu Facebook. Coloquei ontem à noite. Então, e tudo isso podia acontecer. Que mais? Ou outra opção. As mulheres poderiam tentar envergonhá-la por causa do seu passado. Inclusive, ela vai naquele horário, irmãos, perto do meio-dia, para evitar o encontro com as outras mulheres da sua cidade, de Sicar. Porque para pensar, se você vai buscar água, você vai cedinho de manhã. Você não vai buscar água ao meio-dia com sol a pino. Faz nem sentido. Manhãzinha ou lá na tardezinha, onde o sol já está indo embora. Ela vai no horário que ela tinha certeza que não ia encontrar com ninguém. Mas lá estava aquele homem, né? Ou até mesmo, como cristãos modernos, como somos, poderíamos apenas lhe dar um cordial e protocolar boa tarde. Comentar sobre o clima, perguntar sobre um bom lugar para turismo na região, e só. Cada um seguiria o seu caminho. Foi isso que aconteceu no nosso texto, irmãos? Não. Mas Jesus não fez nada dessas coisas. Ele rompe com a convenção social, rejeita as inclinações pecaminosas e transforma a vida daquela mulher. É isso, irmãos, que nós roubamos do Evangelho cada vez que nos omitimos, nos escondendo atrás da nossa falta de tempo. Nos desculpamos que não houve oportunidade, que não houve interesse. Algo que Jesus simplesmente não fazia. Entre esse exemplo, mas eu pensei também qual seria a nossa atitude se alguém dissesse para a gente, mestre, dizendo para mim, Nicodemos está aí, quer falar contigo. Talvez a gente respondesse, de noite? Se ele quiser falar comigo, que ele venha na frente de todo mundo. Talvez nós disséssemos, eu receber um fariseu, depois de tudo que eles vêm fazendo comigo? Pode dizer para ele que não. Ou talvez o receberíamos para dizer umas poucas e boas. Eu quero mandar um recado para os seus pares aí. Será que nós faríamos o que está em João capítulo 3? Será que nós transformaríamos aquele encontro bajulador, que foi a iniciativa de Nicodemos inicialmente, em um encontro redentivo? Ao fazer o que fazia, Jesus ensinava os discípulos a como ganhar pessoas para Deus em quaisquer situações. E eles provavelmente nem percebiam o treinamento. Eu me lembro, obviamente é filme, né? Mas quando os discípulos ali naquele filme tem o primeiro leproso chegando perto de Jesus. Eles têm a atitude que qualquer judeu teria, de ameaçar jogar pedras e gritar, imundo. É o que tinha que ser dito quando passava um leproso, porque ele era cerimonialmente impuro, mas também era uma doença contagiosa e sem cura na época. Você pegar a lepra era uma longa sentença de morte e isolamento. Eles iam morar em cavernas, em vales isolados,
Mas às vezes, por necessidade de comida ou qualquer coisa assim, eles se aventuravam na cidade. E aí criava toda uma comoção. Aí nessa cena, que de novo é um filme, né? Os discípulos estão se afastando enquanto procuravam pedra e gritavam. E só um homem andava no sentido oposto. Essa é uma ótima representação, meus irmãos, do que acontece na nossa vida, vez após vez, como nós somos às vezes seletivos com quem merece ouvir o Evangelho. E ninguém tem lepra, diga-se de passagem. Nós somos a figura do bombeiro, né? Ou do policial. Quando todo mundo está correndo para longe do perigo, geralmente eles estão correndo em direção ao perigo. Seu primeiro instinto é correr para longe do fogo, devidamente equipado, é claro, os bombeiros vão correr em direção a ele. Seu primeiro instinto é correr para longe do tiroteio, ou dos bandidos, ou qualquer ameaça que seja. O policial vai correr em direção a ele. Era incrível, meus irmãos, como o Senhor Jesus demonstra isso perfeitamente. Não tem fogo, não tem tiroteio. Mas ele não corria dos problemas das pessoas. Ele corria para os problemas das pessoas. E, é claro, levava a única solução que realmente existia: o Evangelho. Seguindo adiante, irmãos, ensinando com naturalidade. O método de ensino de Jesus incluía não parecer que havia método, nem mesmo que havia um ensino. A verdade ensinada recebia o destaque e toda a atenção, e não como ele ensinava. O que ele ensinava chamava mais atenção do que qualquer método ou qualquer recurso que ele utilizaria. Isso fica difícil de ser até compreendido em nossos dias de técnicas e estratégias de ensino. Até mesmo evangélicos escrevem manuais didáticos de ensino, né? Manuais didáticos baseados em uma didática de Jesus. Em nossa mentalidade atual, parece que não temos como prosseguir sem um kit com um manual bem ilustrado, slides e um mapa multiformativo sobre o que devemos fazer. É por isso, meus irmãos, que os livros 10 Passos para vendem tanto. Que a gente quer que as pessoas deem para a gente uma receitinha, né? Que supostamente vai funcionar para absolutamente todo mundo. Pelo menos esperamos ter uma aula sobre como ganhar vidas e influenciar pessoas para Cristo. Acho que você lembrou do livro de muitas décadas atrás, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Então a gente quer um livro, Como ganhar vidas e influenciar pessoas para Cristo. Tal livro não existe. Ou se existe, não presta, né? No entanto, por mais estranho que isso pareça, os discípulos jamais tiveram nenhuma dessas coisas que hoje consideramos fundamentais para o trabalho de evangelização e até para a obra de Deus em geral. Essa é a razão, meus irmãos, que aquele eu que uma vez tentou, né, usar de métodos e estratégias para crescimento de igreja, abandonou completamente todas essas coisas. Quando a nossa igreja começou, eu vi o grande afã que as pessoas tinham pelos métodos enlatados das últimas 2 ou 3 décadas para crescimento de igreja. Só que aí, meus irmãos, eu quis ir um passo além. Eu quis fazer um Frankenstein, onde eu tentava pegar o que de melhor tinha nesses métodos, certo? E criar o MJCI, Método Joversiniano de Crescimento de Igreja. Aonde eu tentava, além de fazer tudo isso, não abandonar o estudo da palavra, o estudo da doutrina, certo? Errado. Nos primeiros anos foi uma maravilha. Pelo menos para os olhos de quem observava. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, o crescimento no início dessa igreja foi na faixa de 400%. Inclusive, com um ano, nós já pedimos emancipação e organização em igreja. E não foi negado.
Mas eu mostrei por A mais B que nós tínhamos condição, com 1 ano. E a resposta que eu recebi na época é que nós jamais fizemos isso, isso não vai pegar bem com os outros pastores. Eu não estou brincando, irmãos, eu posso chamar a pessoa que me disse isso, ele só se ele mentir, ele falou literalmente isso. Então, falei, ok, então não vamos recuar, já que o irmão não concorda. E com 2 anos, eu voltei à vaca fria e falei assim, nós já podemos ser organizados como igreja. E fomos, está bem no seu boletim. Iniciamos os trabalhos em 2003, 2005 já estávamos organizados como igreja, devia ser em 2004. O problema, meus irmãos, é que esse tipo de crescimento, ele não se sustenta. Com o tempo, a estrutura ruiu. Por quê? Porque você usa de métodos humanos para tentar influenciar uma coisa que é espiritual, que é sobrenatural, que você não tem como administrar como uma empresa, como uma instituição qualquer. Certo? E aí, diante disso, meus irmãos, eu comecei a compreender que o grande problema são essas estratégias que pessoas criam e inventam, bem intencionadas, é bom ressaltar isso, né? Ninguém quer destruir e acabar com a igreja, esse é o grande problema. Tem um ditado americano que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E o problema é esse, irmãos, ser bem intencionado não é o suficiente, porque não resolve o problema. Então, voltando para o nosso assunto aqui, meus irmãos, Jesus não tinha uma estratégia tipo, faz exatamente o que eu fiz, né, copiando, e aí vai dar tudo certo para você. Não. O que nós estamos vendo nessas lições, nesses 6 domingos, são princípios de ação que podem ser aplicados na nossa vida. Princípio é diferente de modelo ou de método. Princípio é diferente de formulazinha. A fórmula você tenta aplicar aqui e na igreja lá da... sei lá de onde. Katmandu. Lá da Mongólia. Lá da Nigéria. Como se funcionasse igual em tudo quanto é lugar. E não é bem assim. Já os princípios você adapta, você modifica, segundo a forma como está, que melhor pode se colocar na sua vida, né? Então, os discípulos, como eu disse, não tiveram esse modelo que nós queremos considerar, como fazer o trabalho de evangelização, como fazer a obra de Deus e tentar aplicar esse modelinho aqui e acolá e repetir. Eles seguiram princípios que eles viram na vida de Jesus. Então, irmãos, tudo que os discípulos precisavam para aprender era o exemplo do próprio mestre, ou seja, do seu professor, que vivia na prática, junto com eles, o que esperava que aprendesse. Pela observação, aprenderam tudo o que precisavam. Aprenderam as necessidades inerentes das pessoas e como diferenciá-las das necessidades que as pessoas achavam ter. Aprenderam a como abordar pessoas de classes e origens diferentes. Eles viram como Jesus atraía as pessoas e lhes inspirava fé, para então abrir diante deles o caminho da salvação e as desafiava a uma decisão. Nesse parágrafo aqui, meus irmãos, nós estamos mostrando como Jesus encontrava as pessoas, né, com subterfúgios, ideias erradas sobre a pessoa dele, e ele as conduzia com sabedoria a quem ele realmente era e a sua real necessidade. Para Nicodemos, ele dispensa toda aquela bajulação que Nicodemos vem e tal, e vai direto ao âmago. Você precisa nascer de novo. E aí ele coloca Nicodemos em confusão, porque ele não consegue compreender uma coisa tão básica, que é o que Jesus fala, você é mestre de Israel e você não entende essas coisas? Mas, pastor, Jesus estava sendo justo, ele acaba de introduzir um conceito novo e... Não é novo. Jesus estava se referindo, irmãos, às promessas as promessas do Antigo Testamento sobre a nova aliança. Quando ele fala do nascimento da água e tudo mais, está tudo lá, certo? O ponto aqui é que Nicodemos não tinha uma compreensão espiritual nenhuma. E Jesus o conduz para aquilo que ele realmente precisa, porque certamente o que ele achava é que aquele novo rabi tinha um entendimento da lei que daria garantias a ele de ter a vida eterna, que talvez ele vivia em conflito diante do ensino dos fariseus, que obviamente era fraquérrimo, né? Mas não era isso que Jesus
reconduz, né, muda a forma de pensar dele e inspira fé, abrindo o caminho dele para a salvação, ok? No ensino de Jesus, irmãos, não havia apostilas, nem quadros para copiar anotações, nem resenhas ou monografias. O método de Jesus era real, prático e fluía da vida, com naturalidade. Por isso, olha só, a ordem dele, em Mateus 28:19, está no grego, no gerúndio. A melhor tradução para esse texto é essa: portanto, indo, façam discípulos. O vão que nós temos em nossa NVI, ou ide, que tem nas versões antigas, irmãos, a melhor tradução dele precisava ser no gerúndio. Você deve ter ouvido isso em cultos de missões ou alguém explicando. Por quê? Porque a ideia o imperativo no texto não é o ide. O imperativo é façam discípulos. Por onde quer que vocês forem, indo, façam discípulos. Não é virar chavezinha agora. Já lidei com todas as coisas da minha vida. Agora, próxima tarefa, fazer discípulos. Não. Não é robozinho. É naturalmente na nossa vida. O grande problema, irmãos, é aquilo que eu mencionei. Se eu me encontrasse com a mulher samaritana, você também, a gente ia falar sobre tudo. E eu não estou dizendo aqui, queridos, que cada encontro que você tiver na vida, né, parou para pedir as horas para alguém. A propósito, você já conhece a Jesus como você? Não. Não é isso que a gente está falando, irmãos. Mas olha o outro extremo. Quantas conversas nossas, numa fila, numa sala de espera ou em qualquer lugar, terminam em evangelismo? Eu posso apostar que quase nenhuma. E à beira do poço, perto de Sicar, eu provavelmente falaria sobre a região, né? Se eu estou visitando lá. Falei sobre outras coisas e tal. E veja bem, irmãos, isso não é algo fácil da gente transformar em algo natural. Eu me lembro que nós fomos muitas vezes no Muro das Lamentações, ou pelo menos na praça, né, tem uma esplanada assim, perto do Muro das Lamentações, com lugares para você lavar a mão, depois você entra no cercado, mulheres do lado direito, homens do lado esquerdo e tal. E vira e mexe a gente fazia várias coisas e voltava lá, para ver o movimento, olhar as famílias e tal. E bem perto, irmãos, da gente vir embora, nós gravamos um vídeo, né? Mandamos, e acho que mandamos para os irmãos também na época. E eu e minha esposa tivemos um momento muito especial de gratidão a Deus, de oração, né? E muito choro, porque para mim realmente foi uma experiência surreal poder ter ido onde eu realmente já tinha desistido em minha vida de poder um dia ter pisado. Ir a Israel era a minha Disneylândia desde que eu era adolescente. Todos os meus colegas sonhavam com Disneylândia e eu sonhava com ir a Israel. Nunca tive a mínima vontade de ir à Disneylândia. E realmente já tinha desistido. E Deus nos proporcionou isso. E aí, um guarda chegou com a sua Uzi. Um soldado israelense chegou. Por quê? Porque a gente está ali chorando. A preocupação dele há algum problema emocional. A preocupação dele é segurança, né? Aí ele veio perguntar se estava tudo bem, mas ele estava perguntando numa boa. Estava tudo bem? Alguma coisa? Assim, talvez ele achava que de repente alguém estava em perigo ali, a gente estava sob algum tipo de ameaça. É um lugar que precisa ter esse tipo de paranoia, meus irmãos. E tem checkpoints e tudo quanto é lugar, porque as ameaças são reais. Enfim. E aí ele chegou e perguntou. Naquela oportunidade, irmãos, eu quero dizer isso pela graça de Deus, eu poderia ter feito mais. Ele perguntou o que havia acontecido, eu o tranquilizei, disse que nada tinha acontecido. Aí eu falei para ele apenas que Deus é muito bom. E nos havia presenteado com algo muito bom. Talvez falei mais algumas, 2 ou 3 coisas. E ele realmente tinha saído do seu lugar e tinha vindo conversar com a gente. E eu perdi a oportunidade de falar algo melhor, mais profundo, mais detalhado para ele.
Graças a Deus, em outras oportunidades, isso não aconteceu. E graças a Deus eu também sei, meus irmãos, que se o Senhor tem um plano para a vida daquele jovem, Ele vai concluir esse plano apesar da minha negligência. Mas isso não pode servir para mim de desculpa. Eu preciso lembrar que essa naturalidade de Jesus de tocar a vida das pessoas aonde quer que fosse, ou se você quiser usar a palavra, de evangelizar as pessoas onde quer que fosse, é exemplo que Ele está dando para mim, para que eu possa fazer igual também. Esse próximo ponto, irmãos, para nós terminarmos, para quase, né, chegando no final, turmas funcionando o tempo todo. O ensino de Jesus às multidões seguia a mesma naturalidade. Às vezes, não era muito claro para as multidões nem para os discípulos. Jesus, então, ensinava novamente pelo exemplo, ao passar bastante tempo ensinando para os seus discípulos o significado que não haviam entendido. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando Jesus contou a parábola do semeador e dos solos. Depois, diante da pergunta dos discípulos, Jesus passou a detalhar o significado das analogias que ele tinha utilizado. Quando os discípulos não tomavam a iniciativa, né, de que não haviam compreendido, e Jesus sabia que eles precisavam de mais compreensão, Jesus tomava a frente e lhes esclarecia. É o que acontece no encontro com o jovem rico. Depois que ele recusa a oferta de Jesus e vai embora triste, Jesus aproveita para ensinar aos discípulos. Ponto aqui, meus irmãos, é que sempre vai aparecer na nossa vida pessoas que desconhecem as coisas de Deus. Eu já expliquei isso inúmeras vezes. Pouco importa se você se converteu este ano, ano passado, há 3 anos atrás. Você é PhD perto das pessoas do mundo. Basta ver as asneiras que as pessoas escrevem nas redes sociais. Por quê? Porque a espiritualidade deles é baseada no seu sentimento, no seu pensamento, no que viram em algum lugar, né? Ou que ouviram em alguma igreja que frequentaram. Dificilmente é baseado nas escrituras, certo? E aí você precisa corrigir. Ontem ou anteontem, não lembro, de novo apareceram as testemunhas de Yahweh, né? Testemunho de Yeshua. Esse pessoal que fica insistindo nas redes sociais, que você não pode falar de Jesus, não pode chamar Deus de Deus, né? Porque são nomes pagãos e tal. Deus está muito preocupado com isso, realmente. E detalhe, é um argumento falacioso, né? E aí eu perguntei a um deles, está certo? Onde é que você estudou hebraico? Não, não estudei hebraico. Falei, que bom. Então, bora ouvir quem estudou hebraico. Muito prazer. Porque isso tudo que você está falando não faz sentido nenhum. Nomes têm mudança de um país para outro. O próprio nome de Paulo não muda porque foi alguma coisa espiritual que aconteceu na vida de Paulo. Não. Paulo era o nome grego de Saulo. Como ele é um apóstolo aos gentios, ele dá preferência ao seu nome grego, como ele era conhecido. Só isso. Não houve nenhuma mudança espiritual, não é como aconteceu no Antigo Testamento, de Abrão para Abraão, nada disso aconteceu com Paulo. Inclusive, também publiquei uma coisa outro dia sobre isso. Então, o que acontece com o nome de Jesus, expliquei para ele, é apenas uma forma grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, de se pronunciar Yeshua. Como já expliquei para os irmãos, inclusive eu estava no boletim, acho que semana passada, retrasada, não lembro bem, ou foi na mensagem, nem lembro. Josué, do Antigo Testamento, é o mesmo nome de Jesus do Novo Testamento. Só isso. Yeshua. E aí, expliquei para ele que, passado do grego para o latim, e do latim para o português, português para o espanhol, etc., convencionou-se usar o J em vez do I. Só isso. Tem nome pagão, que veio do Deus sei lá o quê, é uma invenção. Geralmente o pessoal desigrejado, né? Que não quer saber de igreja organizada nem nada disso. E essas pessoas, meus irmãos, esses momentos mostram como as pessoas são extremamente ignorantes das Escrituras. Não conhecem a palavra. Outro dia um camarada afirmando que Jesus já havia voltado. O mais incrível é as pessoas dando crédito a isso. Eu falei, ok, onde é que você encontra nas Escrituras isso? Aí ele disse que quando Jesus disse que voltaria, ele cumpriu. Quando? Quando ele visitou João na ilha de Patmos. Eu falei, gente, que viagem. Só tem que definir qual foi a espécie do cogumelo, porque tem cogumelo envolvido nessa aí, com certeza. Ela está viajando.
Mas as pessoas acreditam nisso. Pastor, como é que a gente derruba isso? Eu espero que minha igreja saiba. Algo tão bobo, tão ridículo, que chega a ser até infantil, você comprova com meia dúzia de versículos que isso não faz nem sentido. Porque nada daquilo que Jesus prometeu que aconteceria na sua vida ainda aconteceu. Mas as pessoas lá nos comentários, é isso mesmo, é verdade. O sistema religioso está enganando as pessoas. É engraçado quem fala sobre o sistema religioso, irmãos, porque eles também estão no sistema religioso. Toda vez que você cria um novo sistema religioso, significa que não exista, é apenas outro. Então, Jesus esclarecia as pessoas. Irmãos, aproveite as oportunidades. Você não deve, de maneira nenhuma, fazer isso de maneira pedante ou dono da verdade, ou qualquer coisa assim. Não. Você não é dono da verdade, você é propriedade da verdade. É diferente. Com graça, amor e compaixão, nós podemos mostrar às pessoas, né, esclarecer as pessoas sobre o que elas devem fazer. O princípio e foco. Bem, nesses casos, Jesus trouxe lições objetivas sobre temas específicos, sempre algo relacionado ao que ele estava fazendo, ao que ele estava vivendo. A correlação entre vida e ensino torna o ensino ainda mais marcante e forte. O foco de Jesus era que seus discípulos compreendessem que eles não estavam aprendendo teorias ou ideias apenas, mas sim uma prática de vida. Ok? A aplicação do princípio nos dias de hoje. Quando consideramos tudo isso, aqueles que desejam tocar espiritualmente a vida de pessoas devem estar preparados para ter essas pessoas próximas a si. De uma certa forma, mesmo em nossa limitação, devemos nos tornar vitrines da vida com Deus, né? Lendo aí pelo menos um texto aí, meus irmãos, vamos lá para o último, tem Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses, que vimos inclusive na nossa exposição. Vamos para 2 Timóteo 1,13. Onde Paulo diz o seguinte a Timóteo: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Outro texto que a gente poderia incluir aqui, meus irmãos, é óbvio, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Enfim, parte do uns aos outros tão necessário na igreja é essa troca constante de influência na vida das pessoas. Então, o ponto aqui principal, meus irmãos, agora aqui em Filipenses 4,9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. É a ideia do uns aos outros, que contrapõe a ideia do isolamento, tá? Então, aqui palmas às nossas irmãs que têm inculcado na mente uma das outras o princípio de Filipenses capítulo 2. Mas pare para pensar, isso não é só para as mulheres e nem está de Filipenses, Tito capítulo 2, e nem está apenas em Tito capítulo 2. Isso é um padrão, meus irmãos, que você pode ver direto no Novo Testamento e até no Antigo Testamento. Certo? Você nunca teria ouvido falar de Eliseu se ele não fosse quem ele foi por causa de Elias. Você não vê isso repetido em todo mundo, porque provavelmente alguns negligenciaram. Moisés formou Josué. Agora, quem foi que Josué formou? Eu não acredito, irmãos, que seja coincidência. Moisés morre, supostamente. Esse é um assunto para a escatologia. Moisés vai embora, isso a gente já concorda. Josué fica, e inclusive Moisés diz, esse aqui é o meu sucessor. Ok? Beleza? Alguém discute? Não? Todo mundo conhece? Josué, cara firmeza, filho de Num. Beleza, vamos embora. Juízes capítulo 2. Levantou-se uma geração, depois da geração de Josué. Como é que termina o versículo, irmãos? Que não conhecia o Senhor. Josué perdeu a lição principal que ele aprendeu de Moisés. Faça sucessores. O pastor do meu filho hoje, eu não peguei no colo porque ele era muito brioso, né? E era um menino de 4 anos. Eu vi desse tamanho.
e vi pregando em nossa igreja ano retrasado. Retrasado, ou passado. Retrasado, né? Passado foi o Sacha nesse? Retrasado. Hoje é o pastor da igreja dele, onde ele cresceu. Pastor Antônio Mendes está de parabéns. Já está com seus 70 e tantos anos, já está jubilado, mas ele se reproduziu e deixou sucessores, não um. Hoje a igreja tem um colegiado de pastores. Ah, pastor, que bom quando os pastores fazem isso. Não, irmãos. Que bom quando todos nós fazemos isso. Quando nós investimos na vida de outras pessoas. E é isso que Jesus estava mostrando aos seus apóstolos. Porque eles não tinham que deixar outros apóstolos. Timóteo não era apóstolo. Paulo vai embora e Timóteo não era o único, irmãos. Tinha Tito, mas tinha outros. Timóteo experimentou na sua vida o que Paulo lhe comissionou em 2 Timóteo capítulo 2. Aquilo que você recebeu de mim. Versículo 1. Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Cuida da sua vida primeiro. Ótimo. Versículo 2. Aquilo que você recebeu de mim. Ok? Paulo, passando o bastão para Timóteo. O que ele diz? Transmite, passa adiante a homens fiéis e idôneos. Timóteo, formando-se na vida de outros homens, para que eles possam passar a outros. Você tem 4 gerações aqui. Então, não, irmãos. O princípio que as irmãs estão ouvindo em Tito 2 não é só para as irmãs. E nem detalhe que elas já estão nesse ritmo, não lembro mais há quantos anos. Só vejo quando vejo as fotos do Facebook aí, lembrando, né, como o tempo já passou. E mais que lhe pareça, desculpa aqui, irmãs, não vai uma crítica e nem uma crítica negativa, mas construtiva. Depois de ter feito o Tito 2, ter feito os encontros, ter feito o grupo pequeno, ainda tem irmãs que não compreenderam que devem investir na vida das mais novas. Está aqui, mas não desceu ao coração, as mãos e os pés. É um exemplo perfeito, irmãos, de outras tantas coisas que nós temos aprendido nesses 19 anos e continuam sendo apenas conceitos. Quando eu pergunto para o irmão da nossa igreja quem são seus alvos evangelísticos e ele tem que pensar 3 minutos antes de citar um nome, eu morro por dentro. Porque, meus irmãos, desde o Paleolítico eu falo a mesma coisa. Quem disser aqui que eu jamais falei para vocês que você precisa ter um alvo evangelístico, você precisa ter uma estratégia pessoal, você está mentindo ou você não vem à igreja. Você está mentindo ou você não sabe, que a gente vem falando sobre isso. E eu não acho, meus irmãos, que seja uma ideia muito louca, revolucionária. Não, é básica. Porque para tudo na nossa vida nós temos planos, estratégias, projetos. Não é verdade? Está acompanhando um novo casalzinho, como é que vai fazer isso? Como é que vai sustentar? Como é que vai botar comida na boca dessa menina e tal? Está tudo planejado. Tá? Ele está pensando em trabalhar no sinal de trânsito, vendendo, estou brincando. Tá ou não está? Parte do nosso aconselhamento não é falar, isso aqui, como é que está isso aqui e tal. Não sou pai dele, não sou pai dela, mas seria um tolo como um conselheiro pré-matrimonial falar que casamento não é só olhar um na íris do outro e dizer... Tem coisas práticas que precisam ser feitas para se viver uma vida a 2. Se você não planejar, a começar mal. A primeira semana não vai olhar para o outro. O que a gente faz agora? Liga o papai e mamãe, né? Porque não aprenderam ainda. A gente planeja tudo, meus irmãos. Mas quando chega na vida espiritual, parece que a gente faz coisa meio no improviso. Vamos ver como é que vai. Não se engane. Apesar que Jesus, meus irmãos, poderia prever e planejar, sendo Deus, tudo na sua vida, o exemplo que ele nos dá é como ele conduzia a sua vida na dependência do Espírito Santo, coisa que nós já falamos aqui na nossa IBD.
para que seus encontros fossem conduzidos como encontros redentivos e não apenas bate-papo. Eu até acredito, irmãos, que Jesus teve alguns encontros onde ele simplesmente perguntou como você está, parece que hoje vai chover e tudo mais. Mas os que estão registrados mostram que esse não era o seu modus operandi, o seu padrão de comportamento. Mas ele transformava em oportunidade para levar essas pessoas ao conhecimento da verdade. Lembrando que tudo começa com a transformação pessoal. Podemos ver este método de Jesus aplicado em nossas vidas quando influenciamos biblicamente as vidas ao nosso redor. É exatamente o que Timóteo, o texto fala, né? Primeiro eu, mas eu passo depois para os outros. Apesar de falarmos em um desejo de tocar a vida de pessoas, na verdade, se trata algo para todos os cristãos. Não temos como nos esquivar. Sendo tão abençoados por tantas pessoas na nossa história pessoal, negar a outros, deixar de passar a outros, demonstra um egoísmo pouco peculiar à mente cristã. O começo desse parágrafo, meus irmãos, ele se refere a esse desejo, né? Que precisa brotar na nossa vida. Mas a gente precisa compreender que eu não preciso esperar pelo desejo. Eu estou debaixo de comissão, de obrigação. Essa, inclusive, era a percepção do apóstolo Paulo. Se eu prego o evangelho, o que ele diz? Eu não tenho do que me orgulhar, porque me foi imposta essa obrigação. Pastor, é porque Jesus no caminho de Damasco. Não vá por aí. Não vá por aí. Resista, meus irmãos, sempre às desculpas que a gente gosta de criar, de que os apóstolos faziam isso porque eram apóstolos, porque Jesus fazia aquilo porque era Jesus. Isso é ótimo para você sentar no banco e não fazer nada. Porque você não é apóstolo, porque você não é Messias, porque você não é Deus. Perceba, queridos, mesmo que algumas coisas fossem atreladas à função que eles tinham, né, como o Messias e como seus apóstolos, as práticas são princípios de vida cristã para nós vivermos. Ok? Porque se for assim, quando nós falamos em Atos capítulo 3, né, sobre Pedro e João subindo ao templo para orar, e mostramos o exemplo de como, apesar, né, de serem apóstolos, estavam indo orar 3 vezes ao dia, mantendo o costume judaico, tarará. Eu posso usar o mesmo argumento. Não, pastor, eles oravam assim porque eles eram apóstolos. Para nós, meros mortais, a gente está mais de boa. Não, não estamos. Sabe por que eu sei isso, meus irmãos? Porque a Bíblia diz, Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não se referia, meus irmãos, apenas no temperamento, na forma de lidar com as pessoas, é em tudo que eles fizeram, tá? Que não está dentro da esfera meramente apostólica ou divina no caso de Jesus. Então, não, você não tem que morrer na cruz, ok? Não, você não vai sair por aí curando todo mundo. Apesar que você pode orar pela cura de todo mundo. Mas a prerrogativa apostólica era receber poder de apóstolo, coisa que nós não temos. Então não podemos, meus irmãos, não devemos ir por aí usando essas desculpas, ok? Portanto, meus irmãos, quando nós não nos importamos com as necessidades das pessoas e achamos que é apenas uma coisa para alguns, nós incorremos, né, nesse egoísmo que é muito fora da realidade da mente cristã. E esse passar adiante é necessário porque todos sabemos como o conhecimento apenas não é suficiente. A teoria precisa se tornar prática. E chega o momento de cada um tomar essa decisão sobre essa obrigação para com os outros. E desconsiderar este privilégio. Perceba essa frase, irmãos. Desconsiderar esse privilégio que temos de sermos exemplo para a vida dos outros, de como viver com Deus, de como servir a Deus. Desconsiderar esse privilégio acaba ameaçando o próprio progresso pessoal, visto que tal progresso deveria exatamente levar-nos a investir em outros. Ficou confuso? Deixa eu explicar. Senhor, me enche do teu espírito. Aí Jesus vai falar, legal, mas aí você vai sentir um desejo de pregar, você vai sentir o desejo de servir as pessoas, você vai sentir o desejo de sair do seu egoísmo e fazer alguma coisa. Então não. Progresso pessoal, meus irmãos, redunda
em isso aqui acontecendo na minha vida. Deve ser por isso que eu não sei exatamente as circunstâncias, porque eu não li essa parte das confissões, que Agostinho falou: Senhor, faça-me santo, mas ainda não. Ele lutava com seus pecados e não conseguia abandoná-los, e com desejo de servir a Deus. Então ele tem esse conflito, porque ele sabe que santidade significa necessariamente eu vou abandonar o pecado. O ponto aqui no nosso parágrafo, meu irmão, é parecido. De novo, se eu desconsidero o privilégio de servir aos outros, eu acabo ameaçando o próprio progresso pessoal na minha vida, visto que esse progresso deveria exatamente nos levar a investir em outros. É um círculo virtuoso, desculpe, irmãos. Eu me aprofundo mais na minha vida com Deus, mais eu quero servir a Deus e as pessoas, e aí eu vou crescendo neste círculo virtuoso pela graça de Deus. De fato, o conhecimento sem aplicação acaba sendo uma propaganda negativa à verdade. O questionamento que surge é na linha mais ou menos o seguinte: do que vale saber tanto se não faz isso, aquilo, etc. Né? Eu não acho, meus irmãos, que o conhecimento seja, em algum ponto, haja alguma desculpa de que ele não seja necessário. Não. Mas eu concordo que se alguém fala assim, você sabe tanto de teologia, mas não consegue perdoar fulano, há uma base nessa acusação. Eu não acho que essa acusação justifica não conhecer. O que eu tomo dessa acusação é, realmente, o que está errado comigo? O que está errado que eu não consigo colocar na prática aquilo que eu já sei na minha mente? Né? E Jesus sabia disso. Deu exemplo, ensinou, aprofundou e mostrou como eles deveriam assim viver. Assim também, viver assim também. Porque no processo de investir na vida de pessoas, eventualmente teremos que jogá-las para fora do ninho, né? Elas precisam voar por conta própria. E é isso que nós veremos a seguir. Delegação. Para pensar. Se você não tem confiança de colocar um filho sozinho no mundo, talvez seja apenas o cuidado paternal, maternal, etc. Mas talvez seja também o temor de que você não tenha feito um bom trabalho. Eu sei que nessa ilustração há uma falha de que talvez você possa ter feito um fantástico trabalho e seu filho e sua filha não aproveitaram, né? Não cresceram na medida do seu investimento. É verdade. Mas o ponto aqui, meus irmãos, e esse é o assunto da próxima semana, a delegação, é que, eventualmente, você corta o cordão umbilical, né? E você tem que confiar que aquilo que você treinou, que você passou, é suficiente. Então, cuidemos da nossa parte, para podermos delegar com tranquilidade e paz do coração. Ok? Vamos orar, meus irmãos, pedindo a ajuda do nosso Deus em tudo isso, para que Ele possa nos dar graça para vivermos aquilo que a Sua palavra tem nos falado tão abundantemente. Oremos. Deus querido, olhando para a vida de Jesus, sobre um olhar mais atento, um microscópio, nós realmente conseguimos perceber muito mais do que apenas os seus feitos divinos. Tudo que ele fazia, é claro, estava debaixo dessa prerrogativa, porque ele é Deus, não tem como deixar de ser, mas ele fez muitas coisas, o poder do Espírito como homem, para nos deixar exemplo. Nós possamos, ó Deus, copiar não apenas a Ele, mas nos tornar exemplo na vida de outros também, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, a demonstrar a vida cristã, enquanto aprofundamos a nossa caminhada com o Senhor, e demonstrá-la cada vez de maneira mais competente e que dê mais glória ao Teu nome. Dá-nos uma tarde de descanso e esta noite possamos estar juntos para ouvir a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.